Vamos ler a Bíblia. Hoje vamos ler Lucas, capítulo 15, 19. Lucas 19, a partir do versículo 1 ao 10, eu vou ler. Lucas 19, a partir do 1 eu vou ler. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós lemos até aqui. Quando chega domingo, eu gosto tanto desse dia. É bom eu poder pregar a palavra diante de vocês, mas enquanto eu estou pregando, no meu coração, cada palavra vai entrando, isso é muito bom. E o meu coração, eu vou entrando no mundo de Deus. E quando eu passo por um problema difícil, uma escuridão, eu posso vencer por meio dessa palavra. E assim eu posso, e essa tristeza, escuridão pode ser transformada, pode trazer felicidade e alegria. Ontem, entre as estudantes do Good News Corps, tinha uma estudante, ela falou que ela tinha problema mental. No começo, quando ela andava na rua, ela sempre sentia que alguém estava perseguindo ela com uma faca na mão. Quando ela passava em outro lugar, parecia que, quando ela sentia assim que atravessava a rua, parecia que um carro ia bater nela e ia matá-la. Quando ela dormia à noite, ela pensava que alguém ia estuprá-la. Ela sempre estava com esse medo e ela não conseguia se libertar desses medos. Então, ela sempre estava sofrendo, insegura. Ela vivia cada dia assim com essa dificuldade. E essa estudante, ela com a mãe dela, ela foi para o salão de beleza e tinha uma moça lá e ela escutou sobre Jesus Cristo e pouco a pouco dentro do coração dela, Jesus Cristo foi tomando lugar no coração dela e Jesus Cristo começou a aumentar no coração dela e a insegurança diminuindo. E quando eu escutei o testemunho dela, no meu coração, eu fiquei muito grato diante de Deus. No coração das pessoas, surgem muitos pensamentos. Antigamente, aquele problema que eu tive, aquela coisa boa que aconteceu, o que me deixou bravo, o que me deixou injustiçado, que me deixou com raiva. Então, essas coisas passam no nosso coração. E no coração de muitas pessoas, num certo dia, tem vezes que eles acabam se lembrando de Jesus Cristo no coração. As pessoas, pelo seu passado, as pessoas da evolução falam o quê? Que a gente veio do macaco. Na Bíblia não fala isso. O ser humano não foi mudando do macaco para ser humano. O ser humano é ser humano porque nasceu do ser humano. Se a gente tivesse vindo do macaco, e esse processo devia estar acontecendo até hoje, né? Devia ter macaco se tornando gente, mas isso não acontece. Quando Deus criou o ser humano, diferentemente dos outros animais,
Deus colocou o Espírito, Deus colocou um coração no ser humano de anseiar pelo Espírito. Então, quando a gente vê o livro de histórias, em nenhum lugar da terra, nenhum animal ou um macaco procurou por algum Deus, ou sacrificou a Deus. Não tem nenhuma história desse mundo. Então, diante de Cristo, mesmo quando a gente vivia ainda como um animal, tinha sacrifício, procurava por um Deus, sempre estava procurando por um ser superior. Dentro do coração do ser humano, nós podemos ver que sempre aconteceu isso. Então Deus, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o coração do homem. E dentro desse coração, esse coração anseia pelo Espírito. Deus colocou um coração de buscar a Deus. Então, normalmente, a gente não sabe muito bem. Mas as pessoas vivendo, às vezes, o coração por Jesus Cristo, o coração por Deus. Então, por Deus, a gente não tem esse... Então surge esse coração de querer buscar por Deus, ou por uma lua, ou por um sol. Então hoje a gente leu a palavra que Jesus entrou na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade que estava entre duas outras cidades, e porque era uma terra baixa, era assim uma altura da beira-mar, né? Então, a cidade de Jericó, quando você via de longe, parecia sempre uma cidade bem preta. E tem os sicômoros, também tem coqueiros. Então, humanamente, lá sempre estava com desenvolvimento humano. Então, quando lá, já naquele tempo já tinha a prostituta Raabe. Naquele tempo já tinha prostituta, né? Já naquela época. E Jesus Cristo, ele queria passar por Jericó, ele tinha que atravessar pela cidade de Jericó, e naquela cidade tinha um publicano chamado Zaqueu. E o Zaqueu, ele era um publicano, porque naquele tempo a cidade de Israel, o país de Israel pertencia a Roma. Eles odiavam os romanos, os israelitas, porque os romanos pegavam os impostos, e aí os publicanos pegavam uma parte e mandavam o resto para Roma. Eles faziam esse trabalho, os publicanos. Então para os judeus, os publicanos, eles eram motivo de raiva, eles eram os inimigos. Então, as pessoas, elas eram... o Zaqueu era odiado pelas pessoas, ele era xingado. E ele era rico e ele vivia bem, porque ele pegava uma parte dos impostos, né, das pessoas. Então, na Bíblia, está escrito o quê do Zaqueu? Então, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Dentro do coração de Zaqueu, ele tinha que coração? Quem é Jesus? Surgiu esse pequeno coração no Zaqueu. Pessoal, uma coisa que vocês têm que saber. Se vocês quiserem realmente ter uma vida pacífica, não é porque vocês vão estar economicamente bem, ter todas as coisas, mas o que sente paz é o coração. Por mais que você tenha abundância, mas se seu coração pensa que você é pobre, você vive que nem um pobre. Por mais que você tenha paz, mas se seu coração tem insegurança, você vive inseguramente. Por mais que você seja feliz, mas se seu coração tem murmuração, você murmura de tudo. Eu tenho uma coisa chamada iPad, e isso é muito bom. Então, tem um programa chamado FaceTime. Pela internet, tem vezes que eu estou com saudade dos meus netos dos Estados Unidos, eu ligo para eles.
E eles lá de longe, oi, vovô, e ficam ali fazendo manha. E eu fico tão feliz de vê-los. Isso só é possível quando eu ligo o iPad. Se não ligar a internet, não funciona. Por mais que o iPad seja desenvolvido, o motivo de eu carregar o iPad é porque quando eu vou para o exterior, eu tenho que ver o rosto bonito da minha esposa também. Não tem problema eu falar assim da minha esposa, né? É a primeira vez que eu falei isso da minha esposa. Eu também tenho que ver os meus lindos netos. Eu também tenho que ver, conversar com os pastores. E tem vezes que eu quero ver o rosto dos pastores também. Para isso que eu utilizo. E assim, eu me encontro com os pastores, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos. Então, dentro do coração de Zaqueu, por quê? Não sei o porquê, o motivo de ter surgido esse coração. Mas quem é Jesus? Quem será que é Jesus? Ele não deve ser tão rico quanto eu. Mas quem será ele? Surgiu esse coração dentro dele. Se a gente pudesse tirar foto do seu coração e ver que coração você tem, que pensamentos, que lembranças você tem, ia aparecer um monte de coisa. Tem cobiça, tem lascívia, tem coração imundo, tem ódio, tem tristeza, tem injúria, tem esses corações. Mas dentro dos seus corações, quando surge a ira, quem é que vai acalmar essa ira? Quando surge tristeza, quem vai acalmar essa tristeza? Quando surgir o sofrimento, quem vai acalmar esse sofrimento? Mas quando a gente vê a Bíblia, o que está escrito? João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se tornou carne e ele habita no meio de nós. E ele é o Filho primogênito. E é Jesus Cristo. Então, João capítulo 1, está escrito: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Está escrito em João 1, capítulo 1, versículo 4. Então, dentro dos seus corações tem sofrimento, desesperança, tristeza, medo, injúria. Essas coisas pertencem às trevas. Esses pensamentos surgem, isso dá raiva, dá ódio. Aquele coração lascívio me arrasta para a lascívia, me arrasta para a tristeza, para a desesperança. Todos esses corações somente são possíveis dentro das trevas. Mas Jesus Cristo é a luz. Por isso, se dentro de você estiver tristeza, se dentro de você estiver sofrimento, tiver pecado, tiver ira, tiver angústia, eu não posso pensar. Expulsar as trevas. Não tem como bater e expulsar, não tem como você atirar e expulsar, ou você ficar batendo. Não adianta. Se você quiser expulsar as trevas, você tem que acender a luz, né? Assim também. Você vem para o culto do domingo. Porque isso daqui, essa palavra que vocês ouvem é a luz de Deus. Vocês têm que se lembrar dessa palavra, vocês têm que escutar mais uma vez, têm que meditar nela. E quanto mais você faz isso, mais claro fica em seu coração. Com certeza vocês compreendem isso. Mas como o nível do coração de cada um é diferente, cada um entende de uma forma diferente. Então, quando você tem luz no seu coração, o medo vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, o pecado, a tentação do pecado vai embora. O Zaqueu, ele tinha cobiça no dinheiro.
Independente das pessoas apontarem o dedo ou não para mim, e daí eu vou ganhar dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro, e daí se me xingam? Ele juntou bastante dinheiro. E ele ficou cheio de dinheiro e ele juntou bastante dinheiro. Mas qual era o problema? Quando ele ficou rico, quando ele ficou cheio de dinheiro, quando ele podia gastar o dinheiro à vontade, quando ele podia viver bem, o coração dele tinha que estar feliz. O coração dele tinha que ter paz. O coração dele tinha que se satisfazer. O coração dele tinha que estar feliz. Mas mesmo tendo muito dinheiro e tirando todo o dinheiro do coração, a gente vê aqui no fundo do coração dele, ele tinha insegurança e sofrimento, tristeza. A gente pode ver que o vazio estava preenchendo o coração dele. Mas no coração de Zaqueu, que coração começou a fluir? Ele escutando sobre Jesus Cristo. Ele estava curioso em saber quem era Jesus Cristo. Pessoal, o que eu fico grato diante de Deus é que eu sou pastor. E segundo, que eu comecei o seminário. Em 1980 eu comecei. Depois que eu tomava o café da manhã, nevando, chovendo, os seminaristas estavam ali me esperando. Eu já falei para vocês isso uma vez, eu acho. Uma vez eu acordei, nossa, e eu briguei feio com a minha esposa. Nossa, como essa mulher pode ser tão teimosa assim? Ai, ela podia compreender o que eu estou falando. Então, no meu coração, eu comecei a ficar com muita raiva da minha esposa. Ai, como é que eu vou trabalhar pelo evangelho com essa mulher? Ai, eu não vou aguentar. Mas sabe o que é incrível? Quando tinha o coração de desesperança, tudo parecia ruim. Toda a minha visão era pessimista. Eu não conseguia enxergar, tem irmão recebendo salvação, tá vindo para a igreja. Então, às vezes nosso corpo fica doente e a gente fica ruim, né? Então, às vezes a gente tem tristeza, mas também tem felicidade. Então, só enxergando as coisas, ficando ruim, eu só enxergava tudo pessimismo. Assim, tudo de uma forma pessimista. Aí eu vou parar de ministrar, chega. Eu não estou ganhando nada com isso. Hoje eu vou desistir de tudo. Aí de manhã eu fui para a aula de seminário. Os seminaristas nem sabiam como é que estava meu coração e estavam preparados para anotar tudo com o caderno na mão. E nenhuma palavra entrava. E naquele dia eu experimentei algo incrível. O que eu experimentei? Eu não tinha nada para falar. A gente estava estudando Gênesis. Hoje é dia de falar de que capítulo? Vamos ler o capítulo 35. E aí todo mundo começou a ler um versículo, né? Cada estudante começou a ler um versículo do capítulo 35. Aí eu falei, vocês podem falar o que vocês entenderam. E naquele dia, realmente, sabe por que aqueles seminaristas me deixaram muito bravos? Como eles estavam percebendo daquela forma tudo errado? Eu falei, meu Deus, vocês estão lendo a Bíblia com o pé, com a mão? Como é que vocês compreenderam dessa forma? Como é que vocês estão falando isso? Por que vocês não leem o começo, o meio e o fim? E por uma hora eu fiquei, essa palavra não é assim, assim, assado. Aí passou uma hora. E no próximo horário, eu comecei a explicar para eles o significado daquela palavra. E sabe o que foi incrível? Por 2 horas, eu só falei da Bíblia para eles. Depois que acabou as 2 horas e eu me levantei da cadeira, toda a preocupação, toda a angústia que estava no meu coração se dissipou. Por que eu queria parar de ministrar mesmo? Como é que eu vou ministrar sem essa dificuldade? Deus me abençoou dessa forma. Até pouco tempo atrás, a preocupação estava enchendo o meu coração, mas agora mais do que a preocupação, porque Deus é maior, nenhum problema se tornou mais problema. Aí eu fui para casa almoçar e a minha esposa ainda estava com o bicão de fora. E eu estava feliz. Estava até assoviando.
Sabe o que foi incrível? Sabe o que foi incrível? Então veio todo tipo... Então, eu tinha 3 sementes. Aí eu disse que essas 3 sementes foram essa de flor foi a semente de algodão foi plantada, que veio de outro país, que veio da China. Se aquela pessoa da China não trouxesse da China semente de algodão, como é que a gente poderia ultrapassar o frio, não é? Como a gente poderia sobreviver? Porque até então não tinha algodão na Coreia. Então, aquela semente de algodão, ela cresceu, brotou e começou a dar algodão dessa mesma forma. Deus, dentro do nosso coração, o nosso coração que está cheio de maldade, sujeira, imundícia, cobiça, esse nosso coração... O nosso coração que está cheio de ódio, de medo, o nosso coração que está cheio de querer morrer. Dentro desse coração, Deus, assim também, como é plantada uma semente de algodão, assim como essa semente inundou a Coreia de flores de algodão, assim também, a pequena semente de Jesus Cristo, quando é plantada no nosso coração, essa semente foi plantada dentro do nosso coração e expulsa todas essas escuridões. Zaqueu, ele ganhou bastante dinheiro cobrando imposto dos judeus e ficou bem rico, mas no coração dele, mesmo tendo dinheiro, ele não se satisfez, ficando rico, ele não se satisfez, comendo coisas boas, fazendo tudo que ele queria fazer, ele não se satisfez. Mas ele escutou a palavra de Jesus. E Zaqueu era muito diferente de Jesus. E aquela semente, quando entra na terra e cresce, começa a florescer, no coração de Zaqueu, o coração de Jesus foi plantado e pouco a pouco começou a brotar. Muitas pessoas... no centro de retiro de Tedog, ou também lá em Tedog, né? Em Tegu eu falei, tira essas árvores ruins, essa árvore, pode tirar esses galhos aqui que estão atrapalhando. Essa árvore parece que não tem muito valor, deixa essa árvore e você planta essas árvores mais preciosas. E aí começou a ficar bonito. No começo, quando a gente veio para Tedog, a montanha aqui não era muito boa, né? Mas, trazendo o jardineiro, a gente começou a tirar as árvores feias e está cheio de pinheiro aqui no nosso centro de retiro. Tão bonito. É porque vocês não conhecem o mundo do coração, a maioria das pessoas. Quando surge o pensamento de dinheiro no meu coração, então eu penso, internet, só pensa em mexer na internet. Então, as pessoas só são arrastadas pelos pensamentos. Por causa disso, você, assim como muitas árvores crescem, no seu pensamento, no seu coração também surgem muitos pensamentos. Então, vocês acabam pisando facilmente em Jesus Cristo por causa dos seus pensamentos. Vocês tiram Jesus Cristo do seu coração, vocês escondem, escondido Jesus Cristo no seu coração e é plantado muitas outras coisas dentro do seu coração. Com Zaqueu foi a mesma coisa. Eu tenho que pegar bem os impostos. Ele pega bem o imposto, ele não pega, eu vou aumentar o salário dele eu vou demitir. Então o coração de Zaqueu estava cheio desse tipo de coração. Mas, bem pequenininho, surgiu no coração de Zaqueu. Quem é Jesus? Quem é esse tal de Jesus? Os judeus não gostavam de Zaqueu, então nem mal falavam com ele. Quem é Jesus? Eu gostaria de me encontrar com ele uma vez. Esse pensamento, comparado aos vários pensamentos que tinham no coração de Zaqueu, era 1/10, 1/1000, Quem é Jesus? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser?
Esse coração não foi pisoteado, não desapareceu. E esse coração começou a crescer dentro dele. Estimados amigos, Deus é o agricultor. Sabe que trabalho que ele faz? Como um agricultor trabalha? Ele prepara o campo e a semente. Ele tira as pedras. E depois, se tem muita lama, ele coloca mais terra e vai preparando o campo. E ele tira as ervas daninhas. E planta a cevada, planta o trigo, planta o feijão, planta verduras, planta batata. Dessa mesma forma, Deus, nesse mesmo lugar que vocês estão reunidos, Deus está fazendo o trabalho de arar os seus corações. Por isso, dentro dos seus corações, tem muita cobiça, desejo, ambição, ódio, lascívia, vários tipos de pensamentos. Deus está fazendo o trabalho de separar esses seus pensamentos e Deus, ele está plantando o coração de Jesus Cristo dentro de vocês. Mas Satanás, assim como ele plantou o joio no meio do trigo, dentro dos seus corações também, continuamente, desse jeito eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Então eu não vou deixar passar, eu vou tentar um pouco mais, vou ter que ganhar mais dinheiro. Tá faltando dinheiro, acho que eu vou pegar emprestado, ou senão eu vou trapacear alguém e vou ganhar dinheiro. É assim que eu vou ter que ganhar dinheiro. Então vai crescendo essa cobiça no coração. Mas dentro desse coração, Deus planta a semente que é Jesus Cristo. Esse Jesus que Zaqueu, ele não conhecia quem era esse Jesus. Quem é esse Jesus? Como será que ele pensa? Como será que ele vive? O que será que ele fala? O que será que ele tem? Esse coração para com Jesus Cristo era pequeno. Estimados irmãos e irmãs, as pessoas, porque não são mais sábias, não conseguem ser mais sábias do que Satanás. As pessoas que têm QI 110 normalmente, se tem uma pessoa que tem QI de 50, então para essa pessoa de 110 enganar de 50 não é nada difícil. Então o nosso QI e o QI de Satanás, porque Satanás tem QI 10 vezes, 100 vezes maior do que a gente, parece que a gente vai se dar bem, mas ele está querendo nos enganar para nos levar para perdição e maldição. Então isso não é nada difícil para Satanás. Dessa mesma forma, aquele pequeno broto que nasceu quanto a Jesus Cristo, Satanás, ele faz a gente pisotear esse broto, faz a gente desprezar e vai colocando outros pensamentos, enchendo o nosso coração de outros pensamentos. Então, quando vocês veem, parece que não são grandes coisas. Mas o seu coração se encontrando com Jesus Cristo, pensando em Jesus Cristo, escutando a palavra de Jesus Cristo. Então, isso daí, porque Jesus é luz. Quando você se lembra de Jesus, quando você tem medo, quando você tem tristeza, você precisa da graça de Jesus. A senhora que eu encontrei na prisão de Cheongju, ela vivia bem vizinha da casa de uma irmã da nossa igreja. Ela também era jovem, casou na mesma época que a irmã, ela também estudou bem na mesma época que a irmã, mas um dia, essa irmã, ela convidou essa senhora para ir no culto de casa, na casa dela, e ela foi para esse culto de casa, e ela gostou muito da palavra de Deus. Olha, é assim que se compreende a Bíblia, como é bom esse culto. Mas aí, depois de um certo tempo, uma pessoa falou para ela, aquela casa é herege, não acredita, senão você vai falir.
E ela somente ficou contra. Ela não queria, ela vivendo mesmo na frente, sendo vizinha de frente, ela nem olhava para a cara e virava o rosto. E aí ela nasceu uma filha e aquela irmã nasceu um filho. E aquela moça nasceu mais uma filha e aquela irmã nasceu um menino. Ela ficou com medo. Ela estava com medo. Mas ela não conseguia vencer o medo. Querido, você tem que ir trabalhar. Você não pode faltar. Por favor, não vai trabalhar e fica comigo, querido. É porque você nasceu um bebê agora e você está com o coração fraco. Por que você está com medo? É a casa que a gente sempre viveu, não se preocupa. Para que eu vou largar o emprego? Não, eu não posso, querida. Então, no coração dessa senhora, Satanás continuamente trabalhou. Dessa forma eu vou morrer. E depois de uns dias, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Então o meu marido vai casar com outra mulher. Então essa mulher vai usar minha maquiadeira. Essa mulher vai dormir na minha cama. E aí ela vai sentar na minha cadeira. E ela vai perturbar a minha filha. O pensamento dela continuamente foi arrastado. Aí no inverno bem frio, à noite, se ela expulsar a minha filha para fora de casa, minha filha vai ficar, por favor, estou com medo. Abre a porta. Ela nem morreu. E ela já pensou como? O meu marido vai casar com outra mulher e vai fazer minha filha sofrer. Ela não tinha força para expulsar esse pensamento. E ela falou, querido, eu estou com medo, querido, eu estou com medo. Vocês sabem por que hoje em dia na Coreia é muito alto o índice de suicídio? Porque tem muitas pessoas sendo arrastadas pelo pensamento. São arrastadas por esse tipo de pensamento. Eu vou morrer. Eu vou falir. Andando na rua, pensa que vai ser esfaqueado por alguém. Essa estudante falou isso. Ela estava atravessando a rua e ela pensava como? Alguém vai vir, vai me atropelar e vai me matar. Ela dormia e ela pensava como? Alguém vai vir me estuprar. Então, esses corações, não é porque a pessoa é forte que vence esse pensamento, não é porque ela é inteligente que vence esse pensamento. Mesmo tendo sabedoria, mesmo sendo inteligente, mesmo as pessoas que aprenderam bastante, tem muitas pessoas que são arrastadas pelo pensamento. Mas se a palavra de Jesus entrar no coração, entra a luz. E aí essas trevas vão embora, o medo vai embora, o pensamento mal vai embora, essa tristeza vai embora. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. O Zaqueu ganhou dinheiro, estava vivendo bem, estava vivendo uma vida abundante, fez todas as coisas, mas... Então, as pessoas, quando elas não têm, elas querem muito ter. Mas depois, quando elas têm, aquilo é desprezível. Tem uma música, né? Eu desejo tanto, mas quando eu tenho, é desprezada por mim, né? Tem uma música assim. Então, assim também. Todas as coisas no mundo são assim. Você quer muito, mas quando tem, é desprezível. Então, o dinheiro, ele tem. E ele comprou tudo que ele queria. Ele tinha tudo que ele queria. Ele era reconhecido pelas pessoas. Mas o coração dele tinha um vazio. E não tinha como preencher esse coração. Um dia, Jesus Cristo estava passando por Jericó. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Senhor Zaqueu, é que está passando Jesus Cristo aqui. O quê? Jesus está passando por aqui? E ele foi correndo. Por quê? Porque, mesmo tendo todas as coisas, nada podia preencher o coração dele. Mesmo tendo poder, posição, mesmo tendo muitas coisas, mesmo tendo uma esposa bonita,
Nada disso pôde dar verdadeira paz no meu coração como um verdadeiro Deus. Então, o que será que ele tem? E sabe o que foi incrível? No campo do seu coração, Jesus Cristo, ele está fazendo o trabalho de agricultor. E ele planta Jesus Cristo nos seus corações. No começo, Deus, quando falou para Adão e Eva não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, se eles não tivessem comido, eles não teriam raiva, eles não teriam cobiça no coração, eles não teriam trevas, desesperança, eles não teriam maldade no coração. Mas recebendo tentação de Satanás, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no coração começou a surgir ódio. Assim, quando Jesus Cristo, ele foi para o templo de Jerusalém, Jesus Cristo, ele viu como aqueles pombos e bois fizeram barulho e sujeira. Assim também, esses animais estão dentro do nosso coração. A gente se esforça para alimentar esses animais dentro do nosso coração. E Jesus Cristo foi para aquele templo e expulsou todos aqueles animais do templo. Assim também, no nosso coração, aquela tristeza, aquele sofrimento, aquela angústia, a desesperança, ele expulsa isso do nosso coração. E sabe o que é incrível? A gente pode pensar em Jesus Cristo. A gente pode pensar em Jesus. Quando eu quero ter o culto no domingo de manhã, eu leio a palavra e medito sobre ela. E anoto também algumas coisas no meu caderno. E domingo, eu também preparo um envelope com dinheiro para eu ofertar. Então, essas coisas fazem meu coração se aproximar de Deus. Fazem meu coração ficar quente perante Deus. Eu viajo para muitos países. Ando de bons aviões, ando de bom carro, tive boa casa, comi boas comidas. Mas, pessoal, eu já experimentei muitas coisas boas. Ano passado eu fui para Benin e o presidente, ele ficou se sentindo mal por não ter se encontrado comigo no aeroporto. E ele falou, por favor, vai e volta de novo, que o presidente quer te encontrar no aeroporto, né? Aí o presidente me perguntou onde que eu dormi. Eu falei que eu dormi no hotel. Aí ele, por que você dormiu no hotel? Eu vou dormir no hotel, né? Vou dormir aonde? Na rua? Aí o presidente, ele preparou uma casa para presidentes que vêm do exterior. E ele deixou essa casa para mim. E era um quarto muito bom. Essa casa tem 4 quartos, 5, tem banheiro em cada quarto, é uma suíte, né? E ele chamou todos os pastores e aí a gente dormiu tudo lá naquela casa que ele prepara para o presidente do exterior. Todas as coisas que eu posso ganhar pelo dinheiro e o que eu posso ganhar por Jesus Cristo, quando eu coloco as duas coisas numa balança, nossa, essas coisas são tudo como pó. Então, essas coisas do mundo são como poeira, é como pó. Quanto mais eu me encontro com Jesus Cristo, quanto mais eu me aproximo de Jesus Cristo, Ele começa a organizar o meu coração. Se eu pudesse tirar uma foto do meu coração, eu queria tirar. Se eu pudesse ter um microscópio para enxergar meu coração, eu queria enxergar. Eu tenho muita perseguição, eu tenho muito sofrimento, também tenho muita angústia. E às vezes eu fico preso nessas coisas, às vezes eu fico preso na minha preocupação, na minha angústia.
na desesperança, eu fico preso às vezes, mas dentro do meu coração tem uma árvore plantada que se chama Jesus Cristo. Quando eu olho para isso, quando eu penso nisso, quando eu falo nele, no meu coração, fica cheio de Jesus Cristo. Então eu pego o meu caderno e começo a anotar a palavra. Então é muito gratificante. Então agora a minha voz não está muito boa. Mas eu não estou pregando a sua palavra, Deus. Não tem problema a minha voz ser ruim. Mas quem escuta se sente desconfortável. Deus, pelo Senhor, eu quero dar para o Senhor. O Senhor é quem está utilizando. Então, o Senhor é quem tem que cuidar. Não é? Eu deposito na mão de Deus. Mesmo que seja uma pequena quantia. Mas agradecendo pelo seu amor. Porque o Senhor se lembra de mim. Por essa gratidão, não tem como expressar com essa quantia. Mas eu quero ofertar meu coração para o Senhor. Esse é o meu coração. Expressar meu coração pode ser $50, $100, mas que o Senhor não calcule eu expressar minha gratidão pelo valor que eu estou te dando. Eu tenho um coração quente para contigo, Senhor. Eu tenho um coração agradecido para com o Senhor, mas a minha oração é uma forma de agradecer, a minha oferta é uma forma de agradecer, porque o Senhor me dá muitos frutos, independente do que as pessoas falem. Esse trabalho de poder pregar a tua palavra, o teu evangelho é algo tão gratificante. Enquanto eu te oferto isso, meu coração fica mais quente, fica mais emocionado. Enquanto acontece isso, aquela tristeza, preocupação, medo, aquele coração que até pouco tempo estava escuro, agora eu posso sorrir. Com o rosto claro, ficando diante dos irmãos, com o coração feliz. Eu posso conversar de uma forma feliz com os irmãos e com as irmãs. Eu penso no Zaqueu. O Zaqueu era esse tipo de pessoa. Não, essa vez eu tenho que ver a Jesus. Eu tenho que ver que coração que ele tem. Ele falou que não tem dinheiro. Mas como é que ele pode viver satisfeito? Eu tenho que ver o que tem no coração dele, eu tenho que ver. E ele foi correndo, está escrito na Bíblia. Mas mesmo assim não adiantou. E aí, porque ele era baixinho, ele subiu num sicômoro. Ele abandonou toda a sua posição, sua honra. Oh, Jesus, é ele. Ah, pela primeira vez estou vendo o rosto de Jesus. O que será que ele está falando com aquelas pessoas? Oh, Jesus está falando algo. Ah, Jesus está falando alguma coisa. E Jesus começou a vir para perto da árvore. E ele ficou debaixo da árvore. Naquele tempo também, eles fizeram, não sei se tinha semente de algodão naquele tempo, né? Mas quem é que poderia acalentar o coração de Zaqueu? Zaqueu tinha que coração? Eu quero escutar o que ele tem para falar. Eu quero saber que coração que ele tem. Como ele pode ser feliz nessas condições?
Como ele pode consolar o coração de tantas pessoas? Eu quero saber disso. E Jesus Cristo estava passando por baixo do sicômoro e olhou para cima. Zaqueu, Zaqueu! E ele se assustou. Desce depressa do sicômoro, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele se assustou. Eu não conhecia ele direito, eu só tinha escutado falar. Mas ele me conheceu. Ele tem algo para me dar. Eu tenho muito dinheiro, mas ele é pobre. Eu não tenho o que dar para ele, mas ele tem o que me dá. E ele desceu da árvore. E levou Jesus Cristo para a casa dele. Agora, da casa de Zaqueu, as trevas foram embora e entrou a luz. A cobiça foi embora. A maldade do mundo foi embora. Embora ele não tenha falado nada, mas o coração de Zaqueu começou a mudar. Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e dar aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Agora o Zaqueu, até pouco tempo atrás, o Zaqueu não tinha esse tipo de coração. Mas depois que Jesus Cristo entrou no coração dele, ele estava falando com o coração de Jesus, ele estava pensando com o coração de Jesus. O coração de Jesus encobriu o coração de Zaqueu. Estimados amigos, até o Zaqueu, publicando que só sabia de dinheiro, assim como Jesus Cristo fez no coração dele, se Jesus Cristo encobrir seu coração também. Se no seu coração for plantado o que tem no coração de Jesus, vocês vão se transformar em pessoas surpreendentes. Vocês vão ter o coração de Jesus Cristo. Vocês também, assim como Jesus amou as pessoas, vocês também vão amar as pessoas. Assim como Jesus Cristo estabeleceu e serviu a Deus, vocês também vão servir e estabelecer a Deus. Assim como Jesus Cristo concedeu misericórdia para as pessoas, vocês também vão conceder misericórdia para as pessoas. Todas as coisas do nosso coração, Jesus Cristo vai expulsar as trevas. O seu coração que está cheio de maldade, imundícia, todas essas coisas que estão preenchendo e enchendo o nosso coração, o amado Deus, Ele vai plantar o seu coração em nós. Então vocês vão ver coisas muito surpreendentes. Eu frequentemente vejo essas coisas. Não, esse não é o meu coração. Eu não era uma pessoa que tinha esse tipo de coração. Esse não é o eu que eu conheço. Eu somente estava sempre na preocupação e não conseguia sair disso. Eu sempre reclamava e murmurava. Eu sempre falei que eu queria que esse mundo explodisse, que surgisse uma guerra. Mas um dia no meu coração, não. O amado Jesus Cristo, assim como no coração de Zaqueu, todo mundo xingava Zaqueu, falando, esse ladrão dos nossos dinheiros, pega o dinheiro dos judeus e leva para os romanos. Realmente, ele era uma pessoa muito má dentro do coração das pessoas, as pessoas pensavam assim. Mas depois que o coração de Jesus Cristo foi plantado dentro dele, agora,
Ele tinha o coração de poder compreender os pobres. Ele tinha o coração de poder compreender as pessoas miseráveis. Sabendo que ele fez maldade, sujeira, ele podia ter o coração de se arrepender. Ele pôde saber, descobrir que quão mal foi as coisas que ele fez com as outras pessoas. E da boca de Zaqueu, ele falou algo que ele jamais poderia falar antes. Ele pôde ter um novo coração que ele jamais pôde ter antes. O coração dele foi transformado dessa forma. Essa vez, eu fui para o centro de retiro de Tedok. E depois que eu acabei a minha pregação, muitas pessoas vieram para mim para receber oração e para fazer comunhão. Então, até tarde da noite, eu fiz comunhão com cada pessoa. E os irmãos vêm com vários problemas trazendo para mim. E eu não tenho poder para resolver cada um desses problemas. Mas dentro dessa Bíblia, tem todo o poder para resolver esses problemas. E, por meio dessa Bíblia, dentro do coração dessas pessoas que os problemas foram resolvidos, é plantado Jesus Cristo. E a paz que vem por meio de Jesus Cristo. A felicidade que vem por meio de Jesus Cristo. Eu posso ver a esperança que vem por meio de Jesus Cristo. Estimados irmãos da igreja, agora nós somos como o joio que não pode ter frutos. O meu pai, ele sempre trabalhava na roça. Ele sempre tirava aqueles joios, né, da plantação. E só estragava a terra. Impedia com que as outras sementes germinassem. Só bloqueava o sol, sem nenhum fruto. Era um campo de joio. O meu pai, ele plantava a semente com miolo, e essas sementes, elas davam trigo, davam arroz, o tomate crescia, o melão, a abobrinha, a abóbora, todas essas coisas germinavam e davam frutos. Então, dentro do seu coração, Deus, ele está querendo cultivar o seu coração. E o seu coração só está cheio de cobiça. Não esses joios que tem no seu coração, mas ele quer dar felicidade, quer dar paz, quer dar frutos. Ele está plantando essas sementes que podem dar frutos no seu coração. É esse tipo de agricultor que Deus é. Pessoal, vocês têm que saber disso. Por isso, o pequeno coração de Jesus Cristo que Deus planta no seu coração, no coração de Zaqueu, no começo, foi plantado um pequeno Jesus Cristo. E a cobiça era bem grande no coração de Zaqueu. Parecia que não dava nem para enxergar o coração que ele tinha para com Jesus Cristo. Mas esse coração foi crescendo, crescendo, crescendo. E num certo dia ele se encontrou com Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo foi para a casa de Zaqueu. E esse Jesus Cristo preencheu todo o coração de Zaqueu. E assim, toda aquela cobiça que ele tinha até agora, ele tinha que juntar um monte de dinheiro para sentir paz. Ele falou o quê? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele começou a poder pensar nos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele dá metade dos seus bens. Ele vai restituir. Não é isso que está falando sobre o dinheiro. Mas um coração que ele não podia ter antes. O coração de Jesus Cristo. Até agora, para eu viver bem sozinho, eu defraudei o dinheiro das pessoas, eu dei sofrimento, eu dei angústia para muitas pessoas. E agora ele falou o quê? Vou dar metade dos meus bens para os pobres. O coração de Zaqueu começou a ser transformado dessa forma.
Pessoal, vocês podem ter dificuldade porque não tem dinheiro. Vocês podem ter dificuldade porque a sua situação financeira não está boa. Mas sabe qual é o maior problema? Dentro de nós não tem somente dificuldade. Tem esperança, tem Jesus Cristo, tem luz, tem glória. Jesus Cristo está vivo e trabalhando. Mas a gente tapa os olhos para isso aí enxerga a tristeza, a murmuração. A gente é arrastado por essas coisas e vivem no meio ao sofrimento. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Estimados irmãos e irmãs, agora nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Quando vocês falarem sobre Jesus Cristo, então o seu coração vai ser renovado. Vamos clamar o nome de Jesus. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, Jesus Cristo começa a crescer dentro do nosso coração. E a tristeza, a angústia, sofrimento do nosso coração começa a diminuir. Vamos amar a Jesus. E esse coração de Jesus vai lhe dar felicidade, bênção. Vocês vão poder sentir esse amor de Jesus para com vocês. Vamos servir a Jesus. Como eu vou alegrar Jesus? Como eu posso compreender a Jesus? Como eu posso entender mais o coração de Jesus? Como Jesus pode crescer no meu coração e Ele resolver os meus problemas? Que vocês possam pensar em cada uma dessas coisas. Porque assim, mesmo que vocês não tenham dinheiro, mesmo que vocês não vão ter preocupação nem tristeza. E assim eu acredito que vocês vão poder glorificar a Deus com alegria e felicidade. E assim, os seus filhos também, que estão crescendo com vocês. Os meus pais acreditam em Jesus. Os meus pais acreditam que Jesus vai lhes ajudar. Jesus Cristo é a luz. Por isso que Jesus Cristo está ajudando a minha família. Ele está protegendo a nossa família. E assim os seus filhos vão ver isso e vão crescer vendo isso. Mais do que dar alguma coisa para eles, isso é muito mais abençoado para eles. No coração de Zaqueu, porque estava cheio de Jesus Cristo, assim como o coração dele foi renovado, assim também hoje no coração dos irmãos da igreja de Canaã. Vocês têm muitos pensamentos como joio. Quando vocês estiverem culto, quando vocês orarem, lerem a Bíblia, quando vocês falarem de Jesus e servirem a Jesus, que os seus corações sejam preenchidos de Jesus. E que todas essas tristezas, preocupações possam ser expulsas. E que vocês possam ter paz, felicidade nas suas vidas, glorificando a Jesus Cristo, que vocês possam ter essa vida. Até aqui, vamos orar. Que cada um silenciosamente, abaixando suas cabeças, que vocês possam ter esse momento de oração diante de Deus. Clamem o nome de Jesus. Que graça, que bênção que Jesus Cristo concedeu na minha vida. Então, o que eu tenho que fazer por Jesus para Ele se agradar, para Ele se alegrar? Vamos pensar nisso e que esse coração cresça e que Jesus Cristo possa crescer no nosso coração e que aumentando as coisas que eu posso fazer por Jesus, que a graça de Deus possa estar nas nossas vidas. Por um breve momento, todos vamos orar.